Aí Sim Podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Aí Sim Podcast, o seu podcast de negócios. Podcast que leva até você todo aquele conteúdo que eu, você, todos nós gostaríamos de ter tido acesso antes. Aquele conteúdo que nos ajuda a não cometer aquelas falhas que atrasam o nosso crescimento e principalmente a gente aprender com os acertos de quem está jogando um jogo grande, jogando o jogo do jeito certo. Então, fica aí, porque o episódio de hoje eu vou falar para você que se você quer aprender sobre posicionamento, sobre comunicação, sobre presença, esse episódio a gente trouxe um cara aqui que ele é especialista nisso e ele vai falar um pouco dos bastidores e do segredo que tornou o ecossistema dele, ele sair daqui de Fortaleza, alcançar São Paulo e os grandes centros nacionais. Então, fica aí, não sai daí que hoje o episódio está incrível. E antes da gente começar o nosso papo com o nosso convidado, eu quero te convidar, claro, para você se inscrever no nosso canal. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez e não está inscrito, se inscreve aí no Aí Sim Podcast e compartilha com outras pessoas, outros profissionais que você quer ver crescendo também. Tá? Se você está nos acompanhando pelo Spotify, já nos avalia, se possível, e achar que vale a pena com 5 estrelas, que você também vai estar nos ajudando a reverberar esse conteúdo. Esse episódio tem o patrocínio da 2P Treinamentos, da Dogville Jeans e da Ademicon, e já eu falo para vocês sobre eles, mas vamos deixar de delongas e vamos apresentar o nosso convidado que vocês querem, é conteúdo, né? Que eu sei. Galera, eu estou aqui com ele, que é CEO e fundador do Grupo Camarmo. Ele atua com recrutamento e carreira de lideranças em todo o Brasil e tem um ecossistema de comunidades para empresários, diretores de marketing e mais de 3.000 gestores de RH que se relacionam, trocam informação e formam um ecossistema poderoso. Senhoras e senhores, eu estou aqui, né, honrado com a presença do meu amigo Carlos Mororó. Seja bem-vindo, Mororó. Obrigado, meu amigo. Eu estou feliz em estar aqui. A gente já vinha ensaiando há tempo para bater esse papo e eu estou feliz demais. Vamos trocar uma ideia boa. Joia. Mororó, e a gente começa com a pergunta que dá nome a esse podcast, que é o teu momento aí sim, nessa tua carreira vencedora aqui. Qual foi o grande momento aí sim? Acho que aí sim foi quando eu decidi sair do meio corporativo, foi quando eu tomei a decisão de dizer, cara, eu não encontro aqui alguém que faça tão bem aqui no Ceará o que eu gostaria que fizesse, eu preciso trazer gente de fora para vir aqui fazer um trabalho, para contratar um cearense no Ceará, fazendo um processo muito aqui, e eu tomei uma decisão, cara, eu vou sair e eu vou ser essa pessoa. No dia que eu tomei essa decisão, pedi desligamento e coloquei a empresa, eu acho que foi o aí sim, porque eu sabia que ali era pisar no acelerador e não tinha mais volta. Eu tinha que fazer dar certo. Para quem foi a primeira pessoa que tu contou essa decisão? Foi para um colega de trabalho, porque eu acho que a gente já trocava ideia e ele meio que não acreditava. Dizia, tipo assim, cara, não vai não, tu não vai sair daqui. Aí eu cheguei na noite, no dia seguinte, disse, tomei a decisão. Hoje eu vou sair, hoje eu vou pedir desligamento e vou seguir a carreira e vou colocar a empresa. Foi para ele. Mas foi uma pessoa assim que, na verdade, era meu parceiro do dia. A gente tava todo dia conversando sobre essas possibilidades, sabe? E isso tá com quanto tempo, mais ou menos, Mororó? 8 anos. 8 anos já. E aí, 8 anos, a ideia era, você é um headhunter, vou trabalhar na parte de consultoria. Já imaginava que o ecossistema ia se tornar o que se tornou hoje. Dá uma noção pro pessoal hoje do que é o Grupo Camarmo e tudo que vocês, de problema que vocês resolvem aí na vida dos empresários e dos profissionais. Hoje o Grupo Camarmo é uma das maiores empresas de recrutamento e carreira do Nordeste. Acredito que está entre as 2 maiores empresas que atuam encontrando pessoas para as empresas e empresas para as pessoas, com um ecossistema de comunidades que é o maior do Brasil, que é um ecossistema de líderes de RH. Além da gente levar... Quantos líderes lá? Mais de 3.200 líderes de RH. Associate Roles, que são diretores e vice-presidentes de empresas de grande porte. A gente tem uns 700 aí das big empresas do Brasil todo. Além disso, a gente tem o grupo de empresários. Além do grupo de empresários, o grupo de gestores de marketing, que o ecossistema aí a gente tem mais ou menos, só em números, 4.000 empresas, impactando 5 milhões de vidas que estão trabalhando nessas empresas aproximadamente. Sensacional, cara. Eu
e ver isso acontecendo de uma empresa cearense, né, partindo, ganhando o cenário nacional da forma que você está fazendo, nos orgulha muito. Né? E é o que a gente tá construindo do lado de cá também, dentro do ecossistema comercial. Né? A gente está avançando aí com plataforma, estamos avançando dentro da nossa estratégia de eventos também, em outro estágio. Né? Em agosto agora, esse episódio está indo ao ar agora ainda em junho, mas em agosto a gente vai ter aí o Front das Vendas, que vai ter tudo para ser o maior evento de vendas consultivas que a gente já teve aqui. Então, focado em vendas consultivas, a gente não teve ainda algo, né, desse porte. Teatro Rio Mar, quase 900 pessoas, presença do Thiago Conce. Inclusive você que está aí do outro lado, que quer estar com a gente lá, tem um grupo exclusivo, o link está na descrição desse episódio. Quero ver todos vocês lá, você que trabalha com venda de serviço, venda B2B, quero ver vocês com a gente lá na Arena das Vendas, dia 26 de agosto, em Teatro Rio Mar, Fortaleza. Mas a gente tem muito essa síndrome de vira-lata, né, o Mororó? Porque muitas vezes o cara, em vez de consumir, por exemplo, uma solução como você está criando, sensacional, aqui do Ceará, o cara vai até São Paulo e adquirir uma solução lá. E você fez o movimento de o cara vai buscar em São Paulo, tudo bem, eu estou lá em São Paulo. Como é que foi isso aí, essa decisão? É uma das coisas que eu mais gosto de falar, porque eu era essa pessoa, tá? Que eu contratava serviços em São Paulo, quando eu era executivo em empresa, e não contratava aqui no Ceará, porque a gente tem essa tendência de achar que o que está lá é o melhor. E a gente tem isso. O cearense tem um pouco mais. Parece que o que é de fora é melhor. Mas está mudando muito, tá? Eu vejo um movimento como esse que você está fazendo agora de posicionamento, de venda consultiva, de colocar 900 pessoas dentro de um evento, é porque a gente precisava fazer isso. Sim, sabe? Assim, com certeza, mostrar cara. e tudo mais. E a Camarmo toda, ela começou através de movimentos de eventos para levar conteúdo, para gerar relacionamento e, através disso, ter venda consultiva. Há 8 anos atrás, quando eu montei a Camarmo, eu montei um grupo de líderes de RH e fiz esse processo para fazer essa venda consultiva. E hoje, quando eu estou em São Paulo, eu tenho o maior orgulho, porque essa é uma das coisas que eu aprendi também a sentir, sabe? Eu sentia, na maior parte das vezes, o medo, a ansiedade, ou se vai dar certo ou se não vai dar certo, para o evento ser o melhor. Com o tempo, eu comecei a assistir. Olha o que a gente está fazendo. Olha onde a gente está se posicionando. Olha quem está admirando a gente. Nossa. Hoje eu tenho o maior orgulho de atender empresas de lá, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, estando lá ou estando aqui, sabe? Falando muito, de uma forma muito clara, que é uma empresa cearense, que é uma empresa brasileira, que eu digo que 90% dos meus concorrentes são multinacionais, mas atendendo pessoas do Brasil todo e com qualidade consultiva, tá? Perfeito. Eu vou trazer muito essa tua fala, porque isso está na minha fala também. Sim. As tem multinacionais que ser, colocaram muitas vezes as empresas numa esteira ali de que vai se fazendo tudo igual. Quando eu chego, eu digo, a gente é consultivo, a gente vai entender o seu problema, o seu formato, e a gente vai atender você e o outro de uma forma diferente. É isso que faz a diferença. Perfeito. E isso fala muito sobre por que você está crescendo tanto. Essa abordagem consultiva, para a galera que está aqui pela primeira vez, o que é que diferencia uma venda transacional de uma venda consultiva? A venda transacional, ela é aquela venda onde você simplesmente faz uma troca, a pessoa precisa de um produto e você só oferta o produto, né? O foco da venda está no produto, naquela solução. E às vezes são vendas, né, transacionais, rápidas, sem muita resistência, sem muito risco envolvido. Quando a gente fala da venda consultiva, ela normalmente é uma venda de um ticket mais alto e envolve um risco maior nessa tomada de decisão. Por isso ela precisa ser mais assertiva. E uma das coisas que a gente mais leva para os nossos clientes é que assim, se você apresenta a tua solução como uma solução, tinha um cliente nosso que quando a gente chegou para fazer o trabalho e a gente analisou o processo dele, ele tinha uma etapa no processo que era reunião de apresentação de portfólio. Olha o nome, reunião de apresentação de portfólio. Ele marcava uma reunião com o cliente e ia lá apresentar todas as soluções dele. Eu disse, Eu disse, vamos começar mudando no nome. Essa reunião é reunião de diagnóstico. Ela é uma reunião onde tu não vai apresentar o teu portfólio, tu vai saber o que é que o cara precisa, porque tu vai apresentar do teu portfólio aquilo que tu precisa, aquilo que o cliente precisa. Então, só essa virada de chave, né? Na semana seguinte, na reunião, o cara já chegou. Ei, Lucas, foi totalmente diferente.
Coisa que nunca tinha acontecido, a gente sair da reunião já com a levantada de bola para o próximo passo, é claro, porque é outra linha de trabalho. E você faz um trabalho hoje de headhunter também, existe esse braço, né, do RH, essa consultoria que vocês trabalham. E as empresas continuam perseguindo e buscando bons profissionais, e a gente está vendo cada vez mais uma dificuldade maior na busca desse pessoal. E a minha pergunta para você agora é: o que mudou nessas lideranças, né? O que se exigia dessas lideranças, por exemplo, há 8 anos atrás, quando você começou, e hoje? Está diferente mesmo? O pessoal ainda está buscando a mesma coisa? Como é que está isso hoje? Talvez muita gente já tenha ouvido isso, mas isso não deixa de ser a mais pura verdade. Cada vez mais comportamento faz a diferença maior. Há 8, 10 anos atrás, existia ainda uma busca muito por técnica, né? O cara fez o curso aqui, qual é a formação dele, quantas pós-graduação ele fez, tudo isso. Cara, vou ser muito sincero. Hoje em dia, às vezes, você nem olha para a pós-graduação da pessoa. A gente, quando seleciona média e autogestão, é claro que se tiver uma boa formação e tudo isso, a gente vai olhar. Mas a gente olha por onde ela passou. Tá aí o Toguro, né? O que foi que ela já... a gente olha por onde passou, o que foi que já fez, quais foram os resultados dessa pessoa, como é que ela se relaciona com pessoas, como é que ela tem essa facilidade de chegar em lugares onde tem ambientes completamente diferentes e ela vai se adaptar em estar ali. Então, 90% hoje da avaliação para um cargo de liderança, o técnico a gente olha, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Pronto, agora vamos para o comportamental, a maior parte do tempo. Relacionamento, posicionamento, poder de argumentação, tudo isso é extremamente importante e há tempos atrás não era tão forte. Hoje é forte e vai aumentar mais ainda porque a IA vai fazer mais ainda a técnica. Sim. Então, cada vez mais, o comportamento vai fazer a diferença. Você tocou num ponto, eu vou cutucar a ferida. Venha. Tá? Como é que esses líderes hoje, quem é o líder que vai se sobrepor à IA nesse novo mercado? O líder que se fizer presente. O líder que, de fato, entender que o que é mais operacional ou tático, o que uma tecnologia pode fazer, vai ser feito. Ele vai ter que resolver conflito. Ele vai ter que se relacionar com outras pessoas. Ele vai ter... Um IA não vai conseguir substituir sentimento. IA não vai substituir empatia. Ei, Matheus, guarda essa daí que você vai dar corte, viu? Não vai substituir empatia, cara. A capacidade que eu tenho de sentir o que você está sentindo ou não e me colocar no teu lugar para a gente tomar uma decisão juntos, vai ser nossa. E isso faz a grande diferença na maioria das empresas que tem média e alta liderança atuando fortemente. Cara, eu acredito tanto nisso. Tanto. Quando a gente trata com os gestores, com as equipes comerciais, uma das coisas que a gente fala com eles é o seguinte. E outra, já está acontecendo um movimento da retirada de inteligência artificial dos atendimentos consultivos de venda. Uma pré-qualificação, uma fase inicial ali da venda, ok. Mas o atendimento para valer, o pessoal já está retirando. Eu não gosto. O pessoal já viu que estava dando ruim. Teve um cara que colocou inteligência artificial no WhatsApp dele e eu fui fazer uma oferta do evento que a gente estava trabalhando. E aí o cara botou a inteligência artificial dele lá para atender automaticamente no WhatsApp. E aí eu apresentei a minha solução. Não vou dizer o segmento do cara, vai que tá aqui assistindo, mas eu apresentei a minha solução para ele e eu disse, cara, vai acontecer esse evento tal dia, queria te convidar, assim, assado. Aí a IA estava treinada para vender. Ela não estava treinada para responder a alguém que ia ofertar alguma coisa para ele. Ela começou a me vender o meu produto. Aconteceu isso comigo também. Não, essa solução aí é ótima e eu acho que você precisa dela. E aí o cara começou a me oferecer o produto que eu estava oferecendo para ele. Aconteceu comigo essa semana e eu achei meio absurdo as pessoas estarem colocando dentro de um WhatsApp um número pessoal. Sim. Porque eu estava falando sobre uma coisa... que era de trabalho, mas era mais tudo bom, meu amigo, como é que você tá, tal, quero te convidar para isso.
Depois, quando eu percebi que era um IA que estava ali, eu disse, será que esse cara ia mesmo para esse lugar que eu chamei? A IA tá dizendo que ele vai. Tá dizendo que sim, né? E se ele não for, não aparecer? Sim. Mas eu acho que tem coisas que a gente também tem que ter cuidado. E aí, quando a gente trata disso dentro das empresas, o que a gente fala é, não colusa a IA diretamente, né? O gestor comercial, por exemplo, que vai se destacar, é o cara que entende que a IA ela pode ser utilizada como ferramenta, sim, para economizar tempo dele. Então, se eu coloco eu não preciso mais, por exemplo, há 10 anos atrás, o gestor comercial tinha que assistir atendimento para poder dar um feedback se o cara estava cumprindo o processo. Agora, ele pode colocar um IA para ouvir, entender o atendimento, dar o feedback para ele, para o gestor, para o colaborador e para ele, e ele consegue fazer uma tratativa com esse cara para entender, ó, você não fez isso, você pode melhorar isso daqui, as tuas objeções, tu não tratou disso, tu pulou essa etapa, tu pulou esse processo. E a IA consegue fazer o trabalho burocrático, mas não substitui esse olho no olho do gestor com o vendedor. A IA consegue também me apoiar numa pré-qualificação dos currículos. Sim. Ela faz uma análise de formação, de tempo de casa e tudo isso. Onde que tem a pessoa já fit, né? passou. Tem fit. Ela traz um percentual, inclusive. Esse tem 90% de fit com o que você está buscando. Mas ela não vai substituir a nossa conversa. Principalmente na Camargo. Porque eu falo que o nosso grande diferencial é, de fato, conversar com a pessoa, entender, sentir isso e trazer um feedback diferente. Eu acho que ela é maravilhosa. Eu sempre falo, não Sim. acho que seja ruim, é maravilhosa, mas tem coisas que não é IA, é o humano. Eu tenho uma palestra que eu falo, em um mundo de inteligência artificial, o que mais vai se diferenciar é o ser humano. Boa. Então, se a gente for humano, a gente vai sair na frente de muita coisa. Mororó, real agora, hein? Não vem inventar, não. O Mororó ainda faz entrevista de executivo? Hoje? Ainda se envolve em algum processo diretamente? Amigo, tem uns 3 anos que eu não entrevisto ninguém, acredita? É mesmo? Mas por quê? Eu sou muito bom como Camargo em selecionar pessoas. Sim. Então, eu selecionei um time que é muito melhor do que eu. Boa. É muito bom. Eu tive uma grande dificuldade em sair desse processo porque o cliente só queria fazer comigo. Isso há 4, 5 anos atrás. Então, eu dizia, se não for com você, eu não vou fazer. Mas eu fiz um processo de consultoria para responder ao cliente. Então, nós não vamos fazer. Porque eu não faço mais. Mas faça com a minha head. Conversa com a Grazi, conversa com a Sami. Eu dizia, cara, elas são muito melhores do que eu, só conversa. Aí ele recebia elas lá e eles me ligavam, Mororó, não venha mais não. Boa. O time é muito bom. Eu disse, então assim, eu falo para todo empresário, cara, quando a gente chega num momento que a gente precisa ter a capacidade de abrir um pouco mais a mão para contratar alguém que a gente consiga pagar um pouco melhor, que ela vai te dar a liberdade, porque ela vai tocar a operação da tua empresa melhor do que você e você vai poder empreender. Pensar mais, viajar. Eu nunca estaria morando em São Paulo se eu não tivesse meu time aqui em Fortaleza atendendo meus clientes e eu estivesse seguro que eles estão atendendo. Então, isso, para mim, faz grande diferença. E isso é a grande virada de jogo de qualquer empresário, né? É ele contratar um time melhor do que ele e entender que ele consegue sair do operacional para valer. Quando a gente fala desse movimento, e por que eu te perguntei se você ainda entrevista? Porque hoje é uma das maiores dores das empresas é contratar lideranças que te permitam fazer isso, por exemplo, que você conseguiu fazer. A gente vê muitos fundadores ainda envolvidos diretamente, às vezes querem sair e não conseguem fazer esse processo. Hoje, como é que funciona esse bastidor? Por exemplo, se eu quisesse contratar um diretor de receitas, né, para 2P Treinamentos, para eu sair dessa gestão comercial operacional aqui do braço consultivo, como é que funcionaria isso para a Camargo me ajudar? Primeira coisa, e a mais importante no processo seletivo, é o briefing daquela posição. É quando você vai me falar tudo que você quer e tudo que você não quer. Eu te mando esse detalhe aí pode ter passado batido, mas muita gente não pensa, né? E o que eu não quero, né? Muita gente, às vezes, não quer nem conversar. Eu tive vários clientes que diziam assim, não, Mororó, eu quero um cara muito bom assim dessa área. Eu disse, não vou fazer. Se você não conversar com a gente não vai fazer. Deixa eu entender o que você quer e o que você não quer. Aí a pessoa conta o que quer, o que não quer, tal. E eu digo assim, sem preconceitos, eu não vou lhe julgar. Seja
verdadeiro do que você quer e o que você não quer. Se eu não concordar com você, eu vou falar. E a gente faz todo o briefing, alinha tudo e aí a gente vai para o mercado buscar o que de fato a pessoa quer. Porque muitas vezes a pessoa tem até vergonha de falar o que ela não quer. Então, você tem que ter esse movimento de liberdade para o próprio empresário, de dizer, cara, vai, me conta aí, por que a última pessoa saiu? O que ela não tinha? A gente tem que ter essa maturidade de instigar. A gente vai para o mercado, caça, literalmente, headhunter, para quem não sabe, ao pé da letra é caça-cabeça. Então, a gente caça, literalmente, profissionais no Brasil todo, entrevista esses profissionais no Brasil todo, aplica avaliação, checa a referência, faz todo o processo e te apresenta 3 finalistas com um dossiê de avaliação de perfil comportamental, tudo isso, e te acompanha, você, cliente, nas entrevistas ou não, agenda, até enquanto você vai decidir vou ficar com esse cara ou com essa cara, ele é muito bom. E ainda te dou uma garantia, tá? Ainda tipo assim, essa pessoa vai ficar com você no mínimo X tempo entregando. Se ela sair antes desse tempo, ou porque foi desligado, ou porque pediu demissão, a gente repõe, você não paga nada por isso, a gente faz tudo de novo, igual a gente fez. Então, tem que ser um processo de avaliação bem feito mesmo e transparência. Muita transparência do que a empresa quer para a gente trazer a pessoa certa. Boa. Aí sim, hein? Aí sim. Agora eu vou sair daqui com aí sim, hein? Pode ter certeza. Mororó, me fala outra coisa. Você tem aí o seu ecossistema de eventos, certo? E, bom, eu já participei de alguns ecossistemas. Estou lá dentro do grupo de WhatsApp lá de vocês. E me fala hoje o quanto que participar de eventos empresariais, né, hoje... ou foi importante para você, ou é importante para você dentro da tua estratégia, ou quanto que isso é importante para um empresário, para ele se conectar ou fazer os negócios dele. É para todo mundo isso? Eu acho que é. Assim, a minha vida só mudou por conta das minhas relações profissionais e pessoais, dos ecossistemas que eu passei a participar. Eu só estou aqui com você hoje porque a gente participou de um ecossistema, alguém falou da gente, a gente sentou, conversou, Sim. trocou mensagem e a gente veio. Isso é muito difícil quando eu falo no palco, porque isso não é palpável. As pessoas não colocam ali na caneta para entender. Mas eu faço muito isso. Eu almoço com uma pessoa diferente que eu não conheço toda semana. Isso é uma meta minha. Então, eu almoço com as pessoas que eu conheço, mas toda semana eu convido alguém para almoçar que eu ainda não conheço, para que eu conheça uma pessoa nova. Eu participo de ecossistemas de comunidade porque eu quero conhecer pessoas novas. Se eu estou num grupo de WhatsApp, eu falo naquele grupo, porque eu quero que as pessoas saibam quem eu sou. Eu não estou ali só para ser um mero espectador e ver as pessoas. Uma coisa que eu falo também é, não adianta você conhecer muita gente. Muita gente tem que te conhecer. Então, eu conheço várias pessoas, mas essas pessoas te conhecem. E isso você só consegue quando você está no ecossistema e quando você, de fato, sai da zona de conforto e se comunica e troca relação. Eu sei que é difícil. Principalmente para determinadas pessoas que são mais tímidas, é difícil. Mas tem que se esforçar, porque aquilo pode mudar a tua vida. Uma relação em um almoço pode mudar o teu negócio. Total. Você pode duplicar o teu faturamento em um almoço que você sentou com alguém que vocês pensaram no projeto junto, isso aconteceu. Parece que não, mas é verdade, isso já aconteceu várias vezes no Senior Club. Assim, várias pessoas me ligam para dizer, cara, naquele dia, sentei, montamos um negócio, isso está acontecendo. E eu sempre peço, me falem, porque isso é combustível para mim. Porque eu amo fazer isso, né? Entender que as pessoas estão crescendo através dos meus ecossistemas. Eu valido isso de tantas formas. Aí agora eu estou fazendo evento também. Então eu estou vendo o outro lado da moeda de diversas maneiras. A primeira delas é o cara que patrocina um evento. Às vezes o cara diz assim, não, esse dinheiro aí eu podia colocar no tráfego. Aí a gente vê quanto de lead desqualificado vem pelo tráfego. Aí quando você está dentro de um evento, e se você, obviamente, escolheu bem o evento que você está lá, vamos dizer, o front das vendas, tu é um cara que vende para a equipe comercial. Se tu está lá, tu vai ter 900 pessoas qualificadas ali dentro. Então, ali não vai ter lead desqualificado. E outra, conversa. Quando chega um lead via tráfego, quantos desses leads, por exemplo, nem te respondem uma primeira abordagem no WhatsApp? Você negar uma abordagem no WhatsApp é uma coisa. Você negar um aperto de mão, um oi, boa tarde,
é outra coisa. Dificilmente esse cara vai negar esse contato presencial. E eu sou um defensor desse contato humano presencial ainda, e eu acho que as pessoas estão olhando. Eu brinco com os meus clientes que eu digo que o lead matou metade dos vendedores, né? Porque o cara que entendeu que o lead é uma das possibilidades de venda, ok. O cara que entende hoje que o lead é a possibilidade de venda dele, ele está morto. Né? E quando a gente faz olha para a estratégia de eventos, você olhar para, por exemplo, o front das vendas. São 10 horas que você vai poder estar ali com outras pessoas. Né? Pré-evento, horário de almoço, horário de intervalo, horário da saída e todo o conteúdo que vai estar lá sendo trabalhado. Então, quantas oportunidades de contato e conexão você tem ali? Aí, vi aquela pessoa, quando chegar ali no horário do coffee ali, eu vou lá, vou abordar aquela pessoa. Então, é de tanta riqueza, e isso que você trouxe, por exemplo, da gente falar com uma conexão acontecer. Quantos eventos eu fui que eu me conectei com o palestrante, peguei o contato, trouxe o palestrante aqui no podcast, e aí depois ou ele me contratou ou ele me indicou para alguém que me contratou porque a gente conversou, eu falei da 2P, eu falei de alguma solução, falei de algum movimento que a gente tratava aqui. Ele disse, Lucas, adorei a forma como você trabalha e tal, e etc. Vamos trocar aqui um contato, fazer alguma coisa? Indicação também é uma estratégia comercial muito Total. bem feita. Quando você é visto, quando você é lembrado. Eu acho que 60%, 70% dos meus clientes, eles vêm através de indicação de alguém que me conheceu em algum lugar, Sim. que soube o que eu estava fazendo. E um foi falando para o outro, que foi indicando o outro. E mais do que isso, até, quando você fala no seu evento, por exemplo, nos meus eventos, eles ainda são mais do que eventos. Uma coisa que eu descobri que faz o grande diferencial na Camarma é que nós criamos comunidades. Excelente. Comunidades é onde as pessoas estão ali com interesses em comuns. Elas estão ali porque elas gostam de coisas parecidas, os interesses são em comuns. Quem está ali é alguém que ela se espelha, aquele cara tem sucesso, o outro ela também gosta, aquilo faz algo que eu estou querendo fazer. Então é uma comunidade. As pessoas querem viver em comunidade, querem estar em ambientes de comunidade. Perfeito. Então, quando eu criei os meus eventos, isso foi crescendo cada vez mais, porque tem gente que está comigo há 8 anos na minha comunidade de RH. E tá em todos os eventos, em todos os momentos. E aquela pessoa vai fazendo parte da minha comunidade, vai consumindo o meu produto, vai indicando o meu produto e aquilo vai virando um valor maior. Então, você tem uma comunidade que às vezes é muito grande, mas não tem tanto engajamento, tenta engajar. Faz evento, faz alguma coisa diferenciada, faz uma experiência, engaja essas pessoas que elas vão se engajar contigo. Assim. Quando você diz assim, faz o evento, você olha assim, eu vou dizer para ele aqui que parece a gente ser tá fácil, aqui, né? É um desgraçado desse. Eu faço 30 no ano. Ele olha aqui e diz assim, com toda tranquilidade, faz um evento, como se fosse a coisa mais sossegada do mundo, né? Depois que a gente faz um monte, vai começando a situação. Literalmente, eu tenho hoje, amanhã, depois. Graças a Deus, tenho a equipe que cuida da maioria das coisas, mas não foi assim o tempo todo, né? Todo mundo vê os closes, né? Sim. Eu falo com a Sam, muita gente não me viu de madrugada no aeroporto levando caixa nas costas e chegando nos lugares e passando. Eu tenho foto lá na Camarma, passando minha camisa numa cadeira assim de evento, esperando o pessoal chegar, eu com ferro na minha mala. Isso, cara, a coisa que eu acho que você precisa mais ter é vontade. Perfeito. Se você não tem vontade, não vai fazer parte do meu time, por exemplo. Tem que ter. Não vai ser fácil. Vai ser difícil, vai ser complicado, vai ter muita gente dizendo não, vai ter muita coisa. Se você tem vontade, nós vamos fazer juntos. O que é que o Mororó não tolera? Mentira. Eu perco a confiança de uma forma... Cara, se você chegar para mim e você falar, eu não fiz isso, isso e isso aqui, porque eu fui não sei para onde e estava bebendo. Eu vou ficar vou falar um monte de coisa, mas tu foi verdadeiro comigo. Agora, se você inventar uma mentira que estava em outro lugar, descobrir que estava em outro, eu não vou mais confiar em você para muita coisa. Eu perco a confiança de fato, assim. Então, mentira para mim, dentro da empresa, principalmente, não casa. A pessoa não trabalha comigo. É tão importante a gente ter essas clarezas, né, dos nossos inegociáveis, né, as coisas das quais a gente não abre mão, né. A gente tem 4 valores inegociáveis dentro da 2P, né, que foi batido o martelo entre mim e a Alessandra.
E aí a gente não abre mão. Eu vou trazer uma polêmica, mas é fé em Deus. A gente é cristão. E aí, assim, meu amigo, é um valor pra gente. Por exemplo, nenhuma intervenção da 2P começa sem uma oração. Ou da 2P, ou o que quer que seja, né? Você sabe que aqui no bastidor, antes da gente começar, a gente fez a nossa oração e é assim, cara. E se eu tô com alguém, um colaborador, uma pessoa com a gente que não se sente confortável com isso, meu amigo, não vai dar, cara. Não vai dar liga isso aqui, porque vai ter. E se você não comunga disso daqui com a gente, infelizmente não vai rodar. E a gente tem os nossos inegociáveis. Quando você fala de inegociáveis hoje dentro das empresas, você consegue perceber essa clareza, ou Mororó? Você acha que as empresas ainda pecam nessa construção de cultura dos seus valores e para poder... E porque essa clareza retém, né, um time, faz com que a liderança mantenha esse time engajado e conectado com aquilo que você acredita. Ainda pecam bastante, inclusive. Por isso que é um assunto tão falado no momento. Cultura organizacional, se você pesquisar, você vai ver que está falado em vários lugares, mas as empresas, elas ainda não conseguiram entender um pouquinho quais são os seus valores e qual é a sua cultura, de fato, pelo que eles vivem, pelo que eles acreditam. Durante muito tempo, as pessoas pararam e disseram, o que é que a gente vai escrever aqui na parede? Vamos colocar esse nome aqui, esse nome... E os valores passou a ser nomes que ficam na parede, não necessariamente o que elas acreditam no dia a dia. Existe um movimento de trabalhar cultura nas organizações, e cultura não tem certo nem errado, é cultura. E eu faço muito isso no recrutamento e seleção, porque a pessoa tem que estar alinhado culturalmente àquela empresa. Como você falou, uma pessoa que vai entrar na 2P, se ela, por exemplo, não tiver confortável com essa fé em Deus, com fazer orações e tudo isso, ela não vai ficar e tá tudo bem. Ela tem que sair, ela não pode nem vir. Assim, então, as empresas estão num processo de alinhamento cultural, estão estudando muito sobre isso nas minhas comunidades de RH. A gente faz encontro para falar só sobre cultura. Exatamente. O último evento aqui foi cultura, aqui em Fortaleza. A gente pegou diretora da M. Dias Branco, diretora da Solar e diretora da Brisanet para a gente discutir cultura organizacional nas empresas de grande porte. E ainda assim a gente falou o quanto está sendo difícil para poder ter alinhamento cultural, mas é extremamente importante. Na Camarmo, os nossos valores, a gente parou e disse, o que a gente sente mesmo? E aí a gente foi escrevendo depois que a gente já sentia. E aí a gente tem um alinhamento cultural assim, muito forte. Todo mundo acredita muito nas questões da empresa. Eu acho que esse é o maior segredo do sucesso da Camarmo, é a transparência e o alinhamento cultural. Massa, cara. Muito bom mesmo. Mororó, quando a gente fala dessa capacidade, tá certo, de influenciar o outro. Hoje, vamos lá, só as comunidades de empresários, hoje tem quantos empresários lá dentro? Uns 1.000. Uns 1.000 empresários. Juntando o grupo Brasil, mais o Senior Club, tem uns 1.000 empresários. Quando a gente fala de 1.000 empresários que hoje são influenciados por você e que tomaram uma decisão e acreditaram naquele produto, naquela solução. Diz assim, rapaz, é valioso para mim estar aqui dentro. O que você acredita que hoje é mais forte para esses empresários fazerem o que foi o diferencial? Hoje a gente tem muitos grupos de empresários espalhados aí pelo Brasil. O que é que você acha que convenceu essas pessoas, que influenciou eles a dizerem assim, eu quero estar aqui dentro? Estar em um ambiente onde pessoas e posições parecidas estão. Então, assim, o cara quer estar onde tem aquela pessoa que também passa pelo mesmo problema que ele, já teve sucesso nisso, já errou nisso. Então, as pessoas elas querem estar em ambientes nichados. Então, quando eu te convido para um grupo de empresário e diretores, quando eu falo só são empresários e diretores, se você começa a ver gerentes, coordenadores entrando ali, você sai. Porque as discussões elas são diferentes de determinado tempo de empresa, se hoje você está empreendendo e tudo mais. Então, isso que fez uma grande diferença, o cara saber, eu estou ali porque ali só tem pessoas também que estão com o mesmo perfil que eu. E isso é uma grande discussão, se entre pessoas com perfil diferente, as pessoas meio que não gostam muito. E eu acho que também a minha capacidade de influenciar, convidando
quase que dizendo você vai entrar sim porque você precisa e você tá em casa indo para casa todo dia cansado e não tá fazendo relacionamento, confia em mim. O cara diz, cara, realmente eu preciso me conectar, deixa eu ir. Depois ele me manda uma mensagem dizendo, obrigado por ter me convidado e ter sido realmente o influenciador a eu fazer parte de movimentos onde tem outras pessoas assim. Eu falo sempre para os RHs também, eu digo, eu não vou deixar vocês ficarem em casa. Porque o RH cuida de todo mundo e ninguém cuida do RH. Sim. Então, a gente vai tirar vocês e vai fazer vocês se encontrarem e conversarem. E as pessoas saem assim, tipo, poxa, alguém tá fazendo eventos pra gente, tá cuidando da gente. Mas quando você chega num ambiente que tem pessoas com o mesmo perfil, você quer ficar e você quer voltar. Principalmente quando você se conecta de fato. A gente meio que influencia se conectar, sabe? Assim, a gente vai lá, ó, conheça essa pessoa, ó, lembra disso que você estava precisando? Ele tem, marque aí logo um almoço. Abre a agenda agora, não deixa para marcar depois não. Abre a agenda e já marca. A gente vai fazendo isso porque, cara, e eu aprendi também a celebrar isso. Eu fico muito feliz quando as pessoas me dizem, cara, aquela conexão que tu fez deu muito certo, a gente está fazendo isso e tal. E eu fico de fato feliz, genuinamente. Sim. E aí isso eu acho que é também uma grande diferença no nosso ecossistema. A gente não faz comunidade porque a gente tem que fazer para ganhar dinheiro. A gente faz porque a gente gosta de fazer. A gente faz isso há 8 anos atrás, quando as pessoas nem falavam. Quando o WhatsApp só cabia 100 pessoas. Hoje a gente tem 1000. O WhatsApp chegava uma quantidade e ele dizia, não pode entrar mais. A gente já fazia. Então, a gente está há 8 anos fazendo eventos diferentes, experiências diferentes, cuidando de comunidades, porque a gente gosta de fazer aquilo. Então, tem que gostar para fazer e gostar do resultado que aquilo gera na vida das pessoas. Assim, eu falo que a gente vai crescer muito ainda como comunidade, porque não é algo que a gente faz à força. Também falo que eu sou muito feliz por ganhar dinheiro fazendo algo que eu fazia de graça. Sim. Porque eu fazia de graça antes. Eu tinha comunidade no Facebook. Tipo assim, vagas de emprego não sei onde. Eu tinha outras comunidades, líderes disso. E eu criava e eu ficava ali porque eu gostava de ver as pessoas se conectando e conversando. E aí hoje é o meu trabalho, né? É o meu negócio, mas eu sou muito sortudo por isso. Né, de poder fazer. É muito inspirador, literalmente. Quando a gente fala de influência, é muito inspirador te ouvir. Mas enquanto você vai falando, vai ficando muito claro, e aí fica um insight para você, que o Mororó ele traz muita verdade nas palavras dele, é muito, muito genuíno, né? Muito transparente. E enquanto você fala, você traz algumas expressões que, poxa, é o que a gente fala para as pessoas e que às vezes não entra. E se eu fosse você, agora eu voltava 2 minutinhos na fala do Mororó para você só ouvir de novo e entender isso que eu vou te dizer agora. A venda não é sobre o teu resultado. A venda é sobre o impacto que você gera na vida das pessoas. É essa felicidade que você sente quando você diz assim, a pessoa vem e disse para mim, eu consegui me conectar, fiz um contato, eu fiz um negócio lá dentro da comunidade, eu ficar feliz com o resultado da pessoa que está lá do outro lado, né? O nome da nossa empresa, você estava perguntando no bastidor, né? Por que 2P? Né? Eu disse, 2P de pessoas primeiro. Porque a gente entendeu exatamente isso. Se eu coloco a pessoa que está do outro lado primeiro, então, teve uma empresa que nos solicitou recentemente, eles iam mandar uma equipe para uma feira nacional que vai ter em São Paulo, e eles iam preparar uma equipe entre aqueles representantes que o cara contrata só para ir para a feira, né? E o cara montou um time de 16 pessoas. E aí ele me pediu um treinamento. E aí eu disse, não vou te dar um treinamento. O que eu vou te trazer é um sprint e um acompanhamento. Eu perguntei para ele qual era a meta dele na feira. Quanto é que você quer vender nessa feira? Ele disse lá X milhões. Eu disse, tranquilo. Com um time que não está qualificado, tu não vai bater isso daqui. E digo mais, sem o acompanhamento certo desse pessoal, tu também não vai. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou te dar a tua preparação, eu vou te dar um acompanhamento num grupo durante a feira e eu vou te dar como é que tu vai fazer o trabalho de follow-up pós-feira com esse pessoal. E aí ele ficou olhando para mim assim, porque ele me pediu um treinamento. Eu disse, mas eu não quero treinamento, eu quero que tu tenha o resultado da meta que tu estabeleceu para a feira, não é qualificar as pessoas, é o teu resultado para mim que importa. E o cara disse, pô, Lucas, eu pedi uma coisa, e é você entender que o que as pessoas pedem nem sempre é aquilo que elas precisam.
Às vezes elas precisam de que quando você chega, você diz assim, você vai se conectar assim porque você precisa disso. E é exatamente isso. Às vezes as pessoas, elas querem um resultado, mas elas não sabem qual o caminho que vai levar elas para aquele resultado. E você cria esse nível de relação e de autoridade, porque é algo que você estudou, se preparou, e você cria essa autoridade, as pessoas elas vão te ouvir. Quando eu digo você vai se conectar assim, são pessoas que já entendem. Não, então o Mororó está dizendo eu tenho que ir, porque a gente vai criando um nível de relação mais forte. Muita gente não sabe, né? Mas até para te falar, eu sou do interior do Ceará, minha família é de Ipu. Lá na Serra da Ibiapaba, mora toda lá. Ninguém mudou pra cá. Eu não sou aquele que a família mudou pra Fortaleza e eu vim junto, eu vim sozinho. Teve agora recentemente o Festival da Cachaça, né? Tem lá na Serra da Ibiapaba. E aí, quando eu vim pra cá, eu abri essas portas sozinho também. Eu nunca tive ninguém que desconheça o Mororó. Meu pai mora lá numa fazenda. Minhas irmãs moram lá, todo mundo mora lá. E foi assim quando eu saí do Ceará pra Recife. Foi assim quando eu saí de Recife pra São Paulo. Então, é o que eu falo muito pras pessoas, que a gente tem que ter muita vontade, muita coragem e tem que ser genuíno. As pessoas sentem isso. Quando eu estive lá, não sei se você viu, eu estava com a Carol Pfeiffer, agora levei um grupo de empresários daqui para visitar a dinastia da Carol Pfeiffer do Shark Tank. Eu sou diretor do Instituto Êxito de Empreendedorismo, que o Jean Guilherme me convidou, Carol também a gente se conectou, eu fui visitar a dinastia. E aí, quando eu visitei, a gente bateu um papo grande lá e ela já foi dizendo, cara, o que você quiser, a gente vai fazer junto, vai fazer aqui. Porque na hora que você entrou aqui, a verdade que eu senti, a conexão e tudo isso, eu levei 50 empresários daqui pra gente ouvir Carol falando sobre posicionamento. Nossa. Lá na dinastia, mês passado, e foi maravilhoso. Então, eu falo, essa capacidade de você ter essa vontade, essa coragem de entrar realmente em lugares, em portas que não estavam abertas, faz muito parte de posicionamento, de ambiente de ecossistema, de comunidade, de evento, de tudo que a gente está falando. Pô. Mororó, vamos lá, vamos falar de evento. O cara que está ouvindo a gente, ele está pensando assim, pô, eu vou pro front das vendas. Aí chega lá, o cara entra numa rodinha para bater papo, aí vira aqueles memes, né? Do que o cara tá fazendo lá e não sai nada de negócio. E você já deve ter visto muito isso dentro dos seus grupos também. Qual é o maior erro que os empresários cometem quando eles vão para um evento desse e o cara não consegue fazer negócio? Então, o que é que o cara não deve fazer num evento desse para criar um network? Ele vai na melhor das intenções, mas ele está fazendo errado. Chegar no evento e procurar o teu amigo e ficar do lado do teu amigo o evento todinho sentado e conversando sobre outras coisas que não tem nada a ver. Isso é batata, acho que o mais acontece. É natural, eles querem ficar perto de quem já conhece. Na panelinha já... Lá porque dentro. É confortável, Chega né? na panelinha, senta do lado do amigo, faz isso. Ah, mas eu vou fazer network, conexão com tal pessoa. Se você teve a oportunidade de conversar, cara, não vai ter interesseiro logo de primeira, não. Vai ser interessante. Conversa com a pessoa, fala sobre... Sabe qual é o conteúdo que as pessoas mais estão falando hoje quando se conectam em altos empresários? Quando você está falando de atividade física. Você chega lá, o cara acha que... Não, vou chegar lá, vou dizer que eu tenho um carro, não sei aonde, eu vou dizer que eu tenho isso e minha empresa está crescendo. Quando você chega, viu agora o cara falando, tipo assim... Cara, tu corre. A gente teve a corrida aqui esses dias. O cara, poxa, corro também. Começa a gerar conexão e a conexão não é só o negócio, é a vida. Então, você chegar lá, sentar com os amigos ou chegar lá e sentar em um grupinho que você não conhece, tentar falar só sobre negócio na hora que as pessoas estão se conhecendo... vão lhe tirar logo de tempo. Você está ali para conhecer as pessoas. Isso vai acontecer depois. Sabe assim, é muito natural. Eu tenho certeza que você está lembrando de alguma coisa aí que já aconteceu. Comigo acontece muito, assim, porque como eu sou conhecido, as pessoas já chegam direto, já tipo, querendo marcar alguma coisa com isso. Seria muito mais fácil se a pessoa já chegasse perguntando como é que tá lá São Paulo, tá frio, Sim. Tá com saudade daqui, o que tu tem mais saudade daqui de Fortaleza? Você como vai a gente estava conversando aqui antes de começar o episódio. Né? E isso, assim, eu aprendi com o tempo e ainda tenho muito a aprender, mas isso é uma coisa que as pessoas não devem fazer. Principalmente sentar na turminha, tá? Muda de turma. Senta perto de quem você não conhece, se conecta com alguém. Boa. Excelente sugestões. E eu estava rindo porque na metodologia que a gente trabalha com os clientes, a gente tem os 7 passos do atendimento que converte, né? E a gente fala, né? Abordagem, construção de conexão, levantamento de necessidades, apresentação da solução, quebra de objeções, fechamento, follow-up ou, né, o pós-venda, dependendo do caminho que o cliente tomou no fechamento. E é etapa obrigatória, construção de conexão. E na construção de conexão, uma das coisas que a gente mais fala é
Pergunta o que interessa esse cara. Tu precisa saber de alguma coisa para criar uma liga com esse cara. É o time que ele torce, é o futebol, é o esporte que ele pratica, é alguma coisa. É o dia que tá chovendo, tá fazendo sol, vai pra praia, faz não sei o quê, joga beach tênis. Meu amigo, acha a conexão, descubra o que é que você tem, mas não chega falando da venda direto. Não vai rolar, não vai, o cara vai dizer, pô, esse cara é bicho interesseiro, só quer saber de vender aqui, cara chato, né? Então, mas enfim, eu tava rindo que você tava falando e é etapa obrigatória, pô, do processo. E às vezes a pessoa faz de forma... Muita gente se dá bem e constrói relações e tem essa capacidade de influenciar porque faz de forma intuitiva. Mas não é porque você faz de forma intuitiva que você não pode fazer de forma intencional, né? Sabe uma coisa que me falaram lá em Recife, há 2 meses atrás? Nunca tinha ouvido falar. Um alto diretor de uma empresa chegou para mim e disse assim, Mororó, tu sabe o que é o teu grande diferencial nessas conexões e tudo isso? Alguém já te falou? Eu disse, não, assim, mas porque eu sou, sei lá, simpático, alguma coisa assim? Aí ele, não. Aí eu disse, o que é, na sua opinião? Aí ele disse, você trata todo mundo, da pessoa mais simples até um maior empresário, como se fosse teu amigo. Não, isso não é dizendo assim, trata bem todo mundo. Não, você trata com nível de intimidade, no sentido de respeito, mas tipo assim, à vontade, aquele cara tá ali, mas a gente tá conversando de igual para igual, seja qualquer um, que as pessoas se sentem muito confortáveis no papo, independente de seja quem é a pessoa contigo. Ele falou que ficou me mapeando, assim, em alguns eventos, olhando, e eu acho que eu faço isso intuitivamente, mas talvez eu fui descobrindo isso, que gerava essa conexão da melhor forma e acabei fazendo com o passar do tempo. Aí sim, meu amigo. E eu valido, viu? Assino embaixo. Mororó, estamos chegando na reta final. E na reta final a gente faz as rapidinhas do Aí Sim. E dentro das nossas rapidinhas, eu quero começar aqui com um livro que todo gestor precisa ler. Que mudou a sua vida. Qual é a tua obra? Qual é a Cortella. tua obra? Fala sobre isso, Mário Sérgio Cortella. Tipo assim, você vai parar, você vai pensar, leiam. Vocês vão se descobrir, porque ele é um livro... O título do livro é uma pergunta. Quando você lê o livro, você vai descobrir e vai pensar sobre qual é a sua obra. Gosto desse livro também. Qual é... Não vale fugir da raia, né? Um líder que você admira. No Brasil. Janguier, Diniz, admiro muito. Boa. Admiro muito. Eu conheci ele mais profundamente e passei a admirar mais ainda pela simplicidade que ninguém acha, mas que é a coragem de fazer acontecer. Isso é inclusive um valor da Camargo, coragem de fazer acontecer. Você sabia que a coragem é a única virtude que você não consegue disfarçar, né? Mas vamos lá. Qual é a habilidade que todo executivo deveria desenvolver? Relacionamento. Eu acho que você tem que aprender a se relacionar com as pessoas. Se você... Primeiro passo para desenvolver relacionamento. Cara, começa interno na empresa. Começa a marcar a café e almoço com teu time, conversa sobre outras coisas, vai se mantendo interessante e interesseiro. Pergunta sobre a vida das pessoas, vai criando conexão de fato. Depois você vai fazendo com os parceiros, com os possíveis clientes, mas relacionamento, se não tiver, esse cara não vai longe, não. Maior erro de quem busca um cargo de executivo hoje? Acho que mentir. Principalmente no processo. Não conte nada que você não sabe. Não chegue na entrevista dizendo que fala inglês fluente. Quando eu começar a te entrevistar em inglês, tu desmaiar, dizer que teve um problema ali. Então, não minta. Fale a verdade. Conhecimento ou relacionamento? O que é que pesa mais? Relacionamento. Mas se não tiver conhecimento, lá na frente você titubeia. Então, assim, vá, se relacione bem, mas estude. Um hábito que acelera a carreira? Ler. Um hábito que destrói carreira? Como hábito, se justificar porque não fez. Aí sim, eu tenho visto muito isso. Aí não, né? Qual foi o melhor conselho que você já recebeu, Mororó? Seja você mesmo. Vá, acredite em você, no seu potencial. Fale do jeito que você fala, com o seu sotaque, sendo quem você é, com esse brilho no olho. E não tenha medo, porque para onde for para aí, você vai conseguir sendo você mesmo. Boa. E se o Mororó pudesse encontrar com o Mororó de 10 anos atrás, e sabendo de tudo que você sabe hoje, né, que conselho você daria para ele?
seria um conselho, né? Hoje, 10 anos atrás, eu dizia, cara, vai. Pisa no acelerador que vai dar certo. Você vai viajar o mundo todo, igual você gosta. Vai, acredita, confia. Não sai de perto da tua família, das pessoas que você ama. Volta sempre para estar com a tua família. Não acha que o trabalho é a tua prioridade de vida. A tua prioridade é a tua vida, são tuas famílias, o trabalho. Você vai amar o seu trabalho, mas você vai fazer ele muito bem feito. Mas sempre lembra que as pessoas que você ama e você é a coisa mais importante. Então, isso eu falo muito pro empresário, cara. Boa. Por que você quer crescer mais? Por isso. Por quê? Por isso. Então, foca em viver para ser feliz. O livro que chegou hoje na minha casa chama Morra Sem Nada. Aí sim, Recebi uma indicação, vou começar a ler ele essa semana. Morra Sem Nada. Como você usar tudo durante a sua vida. Bom demais. Mororó, meu amigo. Tem lembrança. Coisa boa. Então, aqui, ó. Tem 2 lembranças. Primeiro, canequinha do Aicim, que essa daqui não é vendida em lugar nenhum, é exclusiva e personalizada. Só recebe quem senta nessa cadeira, tá bom? E presente exclusivo da Dogville para você, a marca que veste o empresário cearense. Eu tô usando um modelo oversize aqui hoje. Eu sou viciado em camiseta. Assim, tipo, camiseta básica. Eu já quando cheguei, já fiquei prestando atenção na tua. Ontem eu comprei 3. Que bom conhecer, porque eu adoro agora camiseta básica branca e preta. Pronto. Dogville é camiseta da linha Tech Dual deles, que é uma camisa que ela não fica odor, não amassa. É uma linha que ela é um produto tecnológico, sensacional, dá para fazer atividade física, para colocar no dia a dia, vale muito a pena. E você sabe que tem cupom 15, então QR Code na tela aí, Matheus, já está no ar? Beleza, então QR Code na tela para você conhecer a Dogville Jeans. Com o cupom Lucas15 você tem desconto e se no site dogvillejeans.com.br, e se você é de Fortaleza, vai lá na Senador Virgílio Távora, número 360, conhecer a Flagship, que é uma loja linda, linda, linda de viver. Eu garanto que você não vai se arrepender, tá bom? E, meu amigo, Mororó, como é que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais, meu querido? Só procurar esse nome bem difícil, Carlos Mororó. Você não vai encontrar quase nenhum outro. Me segue nas redes sociais, segue Grupo Camarmo ou seniorclub.br. São as 3 redes, eu vou estar falando nas 3. Quer ficar mais fácil? Entra na minha, tem um link das 2 outras ali, você já entra para outras automaticamente. Carlos Mororó. Meu querido, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma honra lhe receber aqui. Eu tenho certeza que você que está do outro lado aprendeu muito, né, nesse nosso encontro. Então, esse episódio só foi ao ar porque a gente tem os nossos patrocinadores, além da Dogville, a Demicon. Coloca aí pra gente, Matheus. Tá aí na tela o QR Code da Demicon Fortaleza, Edson Queiroz, com meu amigo Rafael Ferreira. Num momento que o Brasil vive das suas maiores taxas de juros, o consórcio voltou a ser uma alternativa para você buscar o seu imóvel, buscar você que é empresário, que tem frota, é uma forma de você comprar os seus veículos também de uma forma muito mais barata. Então, fala lá com o Rafael e todo o time Ademicon Fortaleza, Edson Queiroz. E se você quer desenvolver a sua equipe comercial, né, você vai ter uma oportunidade que você talvez nunca tenha tido na vida, né? Coloca aí também, o Matheus, o QR Code do nosso perfil no Instagram, Lucas Vieira 2P, porque no dia 26 de agosto, Teatro Rio Mar Fortaleza, Fronte das Vendas, eu, Pedro Veras, Thiago Conce e um time sensacional de palestrantes numa metodologia de vendas consultivas onde você vai transformar a forma como você vende e alavancar os teus resultados como você nunca viu. Grupo exclusivo do WhatsApp, lá com o link na bio, entra lá, acessa, que vai ser histórico, tá bom? Então espero vocês lá, segue @LucasVieira2P. Esse é o Aí Sim Podcast, nós estamos no Spotify e no YouTube. Se você não está inscrito, se inscreve, compartilha esse episódio com aquela galera que você quer ver crescendo também. Toda terça um episódio novo para vocês. Fica com a gente, vamos crescer junto, vamos para cima.